Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo aqui pelo canal. E já aproveite e dá um joinha, clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Que a intenção desse vídeo aqui não é ofender a ninguém e nenhuma igreja ou nenhum sistema religioso. É mostrar o meu ver sobre o assunto, sobre o que eu vejo. Com certeza você já deve ter visto na televisão e na internet igrejas testemunhando milagres, principalmente prosperidade e curas. Quem ainda não viu é porque não quis, porque na televisão é só você mudar de canal que você vê. Isso, na verdade, é marketing, é propaganda, é um chamariz. Propaganda para atrair pessoas e adeptos às suas igrejas. Os milagres devem estar em conformidade com a Bíblia. Ou seja, um milagre real, autêntico, que venha de Deus, tem que estar em conformidade com a Bíblia. E a pessoa deve buscar da forma que a Bíblia ensina. A pessoa que busca um milagre da parte de Deus tem que buscar da forma que a Bíblia ensina. A pessoa deve ter algum conhecimento ou ensinamento, pois as igrejas que pregam milagres, elas escondem a verdade debaixo do tapete, como fosse algo que você alcançasse, não importa o que, como fosse um Deus que dá tudo o que você pede e muitas vezes de mão beijada. Um Deus empregado ou um Deus Papai Noel que vai presenteando as pessoas de qualquer jeito, mas a realidade não é esta. Eles transmitem essa imagem para te atrair, mas a realidade bíblica não é essa. Eu vou passar aqui alguns pontos que eu analisei para fazer este vídeo. Se você for em uma igreja pensando que Deus vai te enriquecer, saiba que Jesus, os apóstolos e os discípulos eram pobres. Eles não enriqueceram. Biblicamente não tem nenhuma garantia que Deus vai te prosperar, embora Ele possa, se for de sua vontade. João disse, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Deus enriquecer ou prosperar uma pessoa, para ela se desviar, porque tem dinheiro, não seria a vontade de Deus. Tem pessoas que não estão preparadas para certas coisas. Então pedir uma casa, um carro, para o seu bem, não é errado, mas achar que vai enriquecer, como alguns testemunham por aí, não é garantia nenhuma. Se for da vontade de Deus, Ele fará. Mas você vai na igreja buscar, você vai buscar sua salvação e servir a Deus. Se você é aleijado, deficiente, não tem nenhuma garantia que Deus vai te curar. Se você é cego, não tem nenhuma garantia que Deus vai fazer você enxergar. Se você é diabético, hipertenso ou tem alguma doença desse tipo, não tem nenhuma garantia que Deus vai te curar, pois dentro de uma igreja tem pessoas que têm doenças diversas. Você tem que entender o propósito de Deus para a sua vida. Na Bíblia não tem promessa de cura para todas as doenças, e nem de prosperidade para todos, e Deus não é obrigado a dar nada que Ele nunca prometeu. Deus nunca prometeu que ia enriquecer a todos, porque se Deus enriquecesse a todos, os crentes pobres seriam um sinal que estão em pecado. Nessas igrejas que prometem milagres como bens materiais, prosperidade, vai lá que está cheio de pobre lá dentro. Cheio de pobres e doentes. Por que Deus não os cura e não prosperam a vida deles? Os pastores e bispos, apóstolos de lá são ricos porque vivem da igreja.
Eles vivem do dízimo que as pessoas dão para eles, por isso que são ricos. Mas quando ficam doentes, eles vão ao médico. Por que que Deus não os cura? Por quê? Hein? Já parou para pensar? Se existisse promessa de cura para todas as doenças, os crentes doentes seriam sinal que estariam em pecado. Mas não é nada disso, não. Você tem que entender o plano de Deus por dentro da Bíblia, e não segundo o que andam mentindo por aí, só para te atrair e pegar o seu dinheiro. Só isso só. Deus não é obrigado a dar nada que Ele nunca prometeu. A Bíblia garante e promete que Deus vai suprir suas necessidades na alimentação e no vestuário. Davi disse: nunca viu justo mendigar o pão. E Jesus disse em Mateus 6 que Deus veste os lírios e sustenta as aves. Ele também vai te suprir suas necessidades básicas na alimentação e no vestuário. Agora, enriquecer, que seja feita a sua vontade. Jesus disse na oração do Pai Nosso: que seja feita a sua vontade. Os milagres nos tempos de Jesus e dos apóstolos eram a evidência quanto à veracidade do evangelho pregado. Era a prova que Jesus era o Cristo. Vamos ler João 20, verso 30. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Viu? Era para evidenciar que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida. Veja bem uma comparação que eu vou fazer. Paulo orava e os doentes saravam, mas Paulo tinha uma doença, possivelmente nos olhos, nas vistas. Gálatas 4, verso 15. Tem a história do espinho na carne, que ele orou por 3 vezes e Deus disse: a minha graça te basta. Deus não afastou aquele mal da vida dele, e ele teve que conviver com aquilo. Timóteo tinha doenças no estômago. Paulo mandou ele tomar água misturada com vinho. Então podem questionar, por que Paulo não orou para que Deus curasse Timóteo, ao invés de tomar água com vinho? Por quê? Paulo compreendia a vontade de Deus. Timóteo conhecia a verdade. Ele sabia que se fosse da vontade de Deus ele curava, senão não. Ele compreendia, ele era conhecedor do Evangelho. Paulo escreveu a Timóteo e diz que deixou um homem doente em Mileto. Deixei Trófimo doente em Mileto. 2 Timóteo 4, verso 20. Então, por que Paulo não orou para que esse homem fosse curado, ao invés de ir embora e deixar ele doente? Por quê? Está entendendo? Se eles adoeciam e muitas vezes não saravam, por que Deus hoje é obrigado a curar todas as doenças? Você conhece o Evangelho? Então você está salvo. Certas coisas ficam nas mãos de Deus, que se for de sua vontade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você compreender o Evangelho e a vontade de Deus, ainda que Deus não te cure, que não cure sua doença ou não prospere sua vida, você compreenderá. Agora, se você for por causa de suas ambições, o desejo ambicioso de enriquecer, ou de prosperar, ou de um milagre qualquer, conforme eles ensinam por aí, você poderá ser decepcionado como muitos já foram e continuam sendo, enganados e iludidos. Se você compreender o Evangelho, você vai ter a mesma posição e o raciocínio e o entendimento de Abacuque. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas,
e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. Se você buscar o reino de Deus, agora se você estiver atrás só de milagre, aí a decepção vai ser grande. E eu acredito em milagre. Deus pode curar qualquer doença e solucionar qualquer problema, conforme a sua vontade e no tempo dele, a seu tempo e da forma dele. Se você entender o Evangelho, você compreenderá todas as coisas, à luz do Evangelho, e não da forma que ensina por aí. Obrigado a todos. Espero não ter ofendido, embora alguns possam não gostar, mas é o meu ponto de vista sobre esse assunto e também é o ponto de vista de muita gente também. Então, obrigado e até o próximo.